tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony, isto é Espanha Total e hoje rumamos para o sul da Espanha para visitar uma cidade pela qual somos apaixonados, que é Cádiz. Para ajudar a preparar uma viagem perfeita à cidade, no vídeo vamos falar sobre os lugares e experiências imperdíveis em Cádiz, a comida, a hospedagem, como chegar em Cádiz, quando visitar Cádiz e quanto tempo dedicar à cidade. Vamos dar um mergulho em uma cidade da Andaluzia que não tem nada a ver com outras cidades como Córdoba, Granada e Sevilha, e com uma personalidade e caráter próprios. Todos os lugares e experiências que vamos mencionar no vídeo estão dentro do Centro Histórico de Cádiz. Mas o primeiro ponto que queremos mencionar é a extraordinária localização de Cádiz. A primeira coisa que a gente acha alucinante de Cádiz é sua dupla localização peninsular. E falamos em dupla porque o município de Cádiz ocupa uma península unida ao continente por um estreito braço de mar. Mas o centro histórico da cidade, na sua vez, ocupa também uma península dentro da península, e isso se aprecia melhor visto do ar. Ao longo da história, Cádiz foi vítima de muitos ataques por parte de exércitos ingleses, holandeses e franceses. Por isso, foi necessário levantar uma grande fortificação que protegesse o perímetro da cidade. Ao longo do perímetro da península, você vai percorrer restos da muralha e dos fortes que protegiam a cidade. Uma grande maquete no Museu de las Cortes, sobre o qual falaremos ainda neste vídeo, permite entender melhor a incrível geografia da cidade. Seu formato estaria por trás do apelido de Tacita de Plata, como é conhecida Cádiz, ainda que existem muitas outras teorias que explicam a origem do termo. Antes de nos adentrarmos nas ruas do centro histórico, vamos dar um passeio pelo seu perímetro, sempre acompanhando o mar, ao longo do qual vamos encontrar muitos lugares interessantes. O ponto de entrada no centro histórico, a grande fortificação que protege o acesso à cidade, é a Puerta de Tierra. Por trás dos obeliscos de mármore dedicados a San Servando e San Germán, padroeiros de Cádiz, levanta-se uma construção defensiva que permitia entrar na cidade. A partir da Puerta de Tierra, um passeio que acompanha sempre o mar permite ir ao encontro de vários pontos de destaque em Cádiz, como o Teatro Romano ou a Catedral que vamos visitar mais tarde. No extremo de Cádiz mais afastado da Puerta de Tierra, o trânsito de vizinhos transportando cadeiras de praia indica que estamos nos aproximando da única praia urbana do centro, a popular e emblemática La Caleta. Há outras praias em Cádiz, fora do centro histórico, mas nenhuma tão querida como La Caleta, uma pequena praia que lota com vizinhos durante os meses de verão e está bastante tranquila durante o restante do ano, ou nos dias nos quais sopra o terrível levante, um vento poderoso capaz de estragar um dia de praia. O prédio branco com sabor inglês no meio de La Caleta é o antigo balneário de La Palma, hoje sede do Centro Andaluz de Arqueologia Subaquática. A continuação da Praia de La Caleta encontra-se o Castilho de Santa Catalina, uma das duas fortificações que guardam o acesso à praia. O castelo foi construído sobre grandes pedras acima do mar e protegia a praia dos ataques vindos do noroeste. A fortaleza tem planta em forma de estrela e foi construída no século XVII, logo depois do ataque e saqueio à cidade de Cádiz pelas tropas inglesas e holandesas em 1596. O rei Felipe II queria proteger o que parecia ser um dos pontos mais vulneráveis da cidade. Como resultado, o castelo, que está em um bom estado de conservação, é hoje um belo exemplo da arquitetura militar da Idade Moderna. Em 1985, o castelo foi tombado e hoje é um grande espaço cultural com salas para exposições temporárias. Atravesse a ponte que dá acesso à fortaleza e suba na muralha do castelo para contemplar as lindas vistas. O acesso ao castelo é livre. Saindo do Castilho de Santa Catalina, vamos continuar o passeio pelo perímetro do centro, percorrendo uma parte de Cádiz que a gente gosta muito, porque conta com vários lugares muito lindos e porque permite contemplar um belo pôr do sol no final do dia.
O Parque Genovés é a maior zona verde do centro histórico de Cádiz. A presença de jardins no espaço hoje ocupado pelo parque é antiga, datando de uma época em que essa parte de Cádiz estava sob controle militar. O parque atual data de 1892, quando o jardineiro Eduardo Genovesi Puig tornou o parque antes existente em uma verdadeira coleção botânica. O parque, de formato retangular, conta com uma grande avenida central e é o lar de mais de 100 espécies de árvores que fazem do Parque Genovés um autêntico jardim botânico. Um dos lugares mais bonitos do parque é La Gruta, um lago com uma pequena cachoeira e um caminho que permite subir até a parte superior dela. O próximo trecho da orla é muito bonito, chegando até o Baluarte de la Candelaria. Aproveite para contemplar as vistas da Baía de Cádiz. Do outro lado da baía, é possível contemplar a cidadezinha de Rota. E lembre-se de curtir o pôr do sol. O Baluarte de la Candelaria foi construído em 1672 em um ponto absolutamente estratégico, defendendo Cádiz dos ataques vindos pelo oeste. E hoje tem um uso cívico. Nele são realizadas exposições e apresentações musicais quando fica aberto ao público. E após o Baluarte de la Candelaria, entramos em um dos passeios mais bonitos do centro de Cádiz, um trecho conhecido primeiro como Alameda de las Hermanas Carbia Bernal e mais tarde como Alameda Apodaca. É um passeio com plantas, árvores maravilhosas, não perca os incríveis ficus, a linda Igreja del Carmen e vistas muito bonitas do mar. Completado o percurso ao redor do centro histórico, é hora de nos adentrarmos no coração de Cádiz. Vamos tentar fazer um percurso acompanhando vários momentos importantes da história de Cádiz. Se segure porque o primeiro pulo no tempo vai ser longo. Cádiz é uma das cidades mais antigas da Europa. Existem referências da sua fundação por volta do ano 1000 a.C. Estamos falando de 3.000 anos de história. Cádiz foi uma importante cidade fenícia e no jacimento arqueológico Gadir, bem no centro da cidade, você vai ficar sabendo mais sobre a fundação da cidade. A visita é feita em duas partes diferenciadas. Logo após entrar no sítio, é exibido um audiovisual muito bem feito que ajuda a entender o que será visto a seguir. Finalizado o audiovisual, é hora de percorrer o sítio arqueológico. A visita é feita através de um sistema de passarelas de vidro que está justo acima dos restos. A duração aproximada da visita é de 1 hora. A visita é gratuita, mas recomendamos que você reserve os ingressos antecipadamente porque o número de visitantes é limitado. E do tempo dos fenícios ao tempo dos romanos. O Teatro Romano de Cádiz é a lembrança mais monumental do passado romano da cidade. O Centro de Interpretação do Teatrum Balbi oferece uma chance excelente de percorrer os restos do teatro e entendê-los no seu contexto histórico. Já vimos que Gadir, a antiga Cádiz, foi fundada pelos fenícios. No ano de 206 a.C., Gadir se tornou uma cidade federada de Roma, começando um período de crescimento e desenvolvimento. A construção do teatro foi ordenada no ano 70 a.C. O teatro foi abandonado no século III depois de Cristo e foi a base de uma fortaleza islâmica levantada séculos mais tarde. Ações realizadas no século XX permitiram redescobrir o teatro, o mais antigo da Península Ibérica e o segundo maior. Estima-se que tivesse uma capacidade para mais de 10.000 espectadores. Parte do teatro ainda continua por debaixo dos prédios do Pópulo. É uma visita muito interessante e, além disso, é gratuita. E a viagem no tempo agora vai levar a gente para o século XVIII, mais exatamente até 1717, quando acontece um fato histórico muito relevante para Cádiz.
A Casa de Contratación, que era uma instituição da coroa espanhola responsável por todo o comércio com a América, foi trasladada de Sevilha a Cádiz. O controle do monopólio do comércio com a América significou para Cádiz uma era de crescimento econômico e uma testemunha dessa época de esplendor da cidade pode ser vista ainda hoje no perfil da cidade na forma de Torres Mirador, Torres Mirante. Os grandes negociantes resolveram construir no alto dos seus palácios torres que serviam para controlar a chegada dos barcos no porto de Cádiz. Muitas delas sumiram, mas Cádiz conta hoje com ainda 133 torres, em muitos formatos diferentes. É torre por tudo quanto é lugar. Uma visita imperdível em Cádiz vai levar você ao topo da torre mais alta da cidade, a Torre Tavira. Durante a subida até o alto da torre, que é feita a pé, você vai ficar sabendo sobre a história de Cádiz e o papel das torres no desenvolvimento econômico da cidade. No terraço, no alto da torre, você vai ter esplêndidas vistas panorâmicas de Cádiz, com direito a contemplar as diferentes tipologias das torres. A visita é paga e acreditamos que vale muito a pena. No alto da Torre Tavira te aguarda uma surpresa. Precisamos apresentar agora uma segunda construção que é também testemunha da época dourada de Cádiz, sua catedral. Na verdade, é preciso realizar um esclarecimento prévio, porque em Cádiz existe uma catedral vieja, hoje paróquia, e uma catedral nova, uma do lado da outra. A Catedral Vieja, de menor interesse, foi construída inicialmente no século XIII e reconstruída posteriormente, especialmente depois de ser destruída durante um ataque anglo-holandês no final do século XVI. No século XVIII, as mercadorias chegadas da América fizeram que Cádiz vivesse seu século de ouro. A então catedral da cidade estava em um estado precário de conservação. Cádiz estava precisando de um grandioso templo à altura dos novos e esplêndidos tempos. Em 1722, foi dado início à construção da nova catedral, um projeto que mistura arquitetura tradicional espanhola com as influências barrocas italianas. O projeto da obra foi modificado várias vezes, incorporando o estilo neoclássico, e a nova catedral ficou pronta somente no ano de 1838. Data na qual a Catedral Vieja passou a ser uma paróquia. A fachada principal da catedral conta com duas grandes torres que contribuem para aumentar a aparência de grandiosidade da igreja. A cúpula, que fica escondida atrás da fachada da catedral, destaca-se pela sua cor amarela, proporcionada pelos azulejos que a cobrem. A visita à catedral é paga e inclui o interior do templo na companhia de um audioguia, a visita à cripta e também a subida até a Torre del Reloj, com vistas maravilhosas de Cádiz. E o último pulo na linha da história no nosso passeio por Cádiz vai levar a gente até 1812, uma data muito importante na história da Espanha, porque foi quando aconteceu a proclamação da conhecida como Constituição de 1812. Foi muito importante por ser a primeira Constituição espanhola e também por ser uma Constituição muito liberal para o seu tempo. E a Constituição foi aprovada nas Cortes Generales, reunidas extraordinariamente em Cádiz. A Constituição é lembrada em várias partes de Cádiz. O monumento mais espetacular que homenageia a Constituição fica na Plaza de Espanha. Cádiz conta também com o Museu de las Cortes, que além de apresentar muitos materiais históricos relacionados com o evento, conta com uma grande maquete de Cádiz, sobre a qual falamos no começo do vídeo, que vale muito
muito a pena conhecer. O ingresso ao museu é gratuito. Finalmente, nas paredes exteriores do oratório de San Felipe Neri, onde foi assinada a Constituição, o fato histórico é lembrado com muitas placas comemorativas. A visita ao interior do oratório é paga e achamos que é uma atração de interesse menor. A Cádiz atual é herdeira da Cádiz do século de ouro. Ao contrário do que acontece em outras cidades da Andaluzia, aqui a presença muçulmana não é evidente. Ao callejear, ao passear pelas ruas de Cádiz, você vai contemplar construções, palácios e templos mais recentes, com um sabor único e inconfundível. Por sinal, passear pelas ruas do centro de Cádiz, percorrendo seus bairros, é um maravilhoso programa. Do Pópulo ao bairro de La Vinha. E há ainda vários locais de Cádiz que achamos que você não deveria perder. O primeiro é o Mercado Central de Abastos, no coração da cidade. Foi inaugurado em 1838 e mais tarde reformado em 1928, quando foi incorporado ao mercado o Pavilhão Central. Em 2009 terminou a reforma mais recente, que manteve o projeto original ao mesmo tempo que modernizou o conjunto. O mercado conta com mais de 100 bancas. Você vai ficar surpreso pela quantidade de bancas de peixe, um reflexo da importância que tem a pesca na história, na cultura, na culinária e na economia de Cádiz. Aproveite para descobrir espécies de peixes completamente desconhecidas e contemplar os maravilhosos atuns à venda em algumas bancas. Além das bancas de peixe, há bastantes bancas de frutas e verduras além de carnes. Especialmente interessantes são as bancas onde são vendidos queijos locais. Se você gostar de queijo, não deixe de comprar um queijo paiollo ou um queijo de El Bosque. Não vai se arrepender. Várias bancas do mercado servem comidinhas, como se fosse um mercado gastronômico, assim, ao estilo do mercado de São Miguel em Madrid. Se você conta com tempo na cidade, o Museu de Cádiz, visita gratuita para os residentes na União Europeia, conta com objetos muito interessantes da história de Cádiz. Finalmente, o outro grande monumento da cidade que você deveria conhecer é o lindo Gran Teatro Falla, em estilo neomudéjar, que além de ser um importante teatro, é a sede do concurso do Carnaval de Cádiz, um evento extraordinário que converte Cádiz, uma vez por ano, na capital mundial do carnaval mais incrível, divertido, popular, criativo e contestador. Já caminhamos muito por Cádiz e chegou a hora de falar de quê? De comida! Há poucas cidades na Espanha onde se coma tão bem e tão em conta. Aqui vamos compartilhar dicas de alguns pratos típicos que você deveria experimentar. E também os nomes de alguns bares que a gente adora em Cádiz. Uma das comidas mais famosas e tradicionais de Cádiz são as tortillas de camarão, com mais de 500 anos de antiguidade. Trata-se de uma massa frita elaborada com farinha de trigo e grão de bico, salsinha, cebolinha e pequenos camarões. É bom avisar que nem todo lugar prepara uma boa tortilha de camarões. A maioria das vezes chega uma massa pesada, onde você precisa procurar pelos camarões. Outro prato muito típico, tanto de Cádiz como de muitas outras partes da Andaluzia, é o cazón en adobo, cação temperado e frito, servido tradicionalmente nas freidurias da cidade e em muitos bares. Além do cazón, as freidurias servem muitas outras espécies de peixe preparadas de uma forma similar. Um grande favorito da gente, as papas alinhás, são batatas cozidas e cortadas e temperadas com salsinha e cebola, podendo ser acompanhadas por atum ou outros ingredientes.
O preparo é servido frio. Um dos reis da culinária local é o atum, presente em inúmeros pratos elaborados em Cádiz e preparado de muitas formas diferentes. Entre todos os tipos de atum, o que mais sobressai é o atum de almadraba, um atum que é pescado nas águas da costa de Cádiz usando métodos tradicionais. O atum rojo, o atum vermelho, é a espécie mais valorizada. Se você tiver a chance de experimentar qualquer prato com atum vermelho, não deixe passar a oportunidade. E finalmente, há uma iguaria típica que o Tony adora e eu nem tanto. São as ortiguilhas, anêmonas que vivem dentro do mar grudadas nas rochas e que são extraídas por mergulhadores. São preparadas fritas e surpreendem pelo contraste de texturas e pelo intenso sabor a mar. E acompanhamos todas essas delícias com vinhos locais. Vamos com várias indicações de lugares onde comer. Além do mercado gourmet que fica dentro do mercado central e sobre o qual já falamos, gostamos bastante de o restaurante El Faro, um clássico de Cádiz, com preços elevados e onde qualquer coisa que você pedir vai estar boa. O Casa Manteca, que faz um sucesso tão estrondoso entre os turistas que abriu recentemente um novo local junto ao original. Aqui a pedida imprescindível são os chicharrones, extraordinárias tiras finas de toucinho temperadas com especiarias, absolutamente deliciosas. As tortilhas de camarões no Casa Manteca são muito boas também. É um lugar muito turístico, mas o atendimento e a qualidade da comida justificam a indicação. No Casa Laço, comemos o tartar de atum vermelho que vimos anteriormente. Delicioso! Os caldos do Casa Pepe receberam também nossa nota máxima, assim como as ortiguilhas que experimentamos. E em viagens anteriores a Cádiz comemos muito bem no El Laurel, em La Sorpresa e no Chicuco. Comemos também em duas freidorias famosas do centro, a Freidoria Las Flores e a Freidoria Europa, mas não ficamos muito empolgados com a qualidade da comida. Para seu café, Cádiz conta com uma viagem no tempo, Café Royalty, que foi inaugurado em 1912. Mesmo que você não for comer nada, entre nele para contemplar seu maravilhoso interior e aproveite para tomar alguma bebida em um dos cafés mais lindos da Espanha. Se você gosta de doces, saiba que o pan de Cádiz, ou turrón de Cádiz, é uma massa de marzipan recheada com geleia. E se você quiser um bom sorvete, não há nada mais tradicional que o Salón Italiano, com sorvetes bastante bons, por sinal, ótimos para um dia de calor na cidade. E agora vamos falar sobre a hospedagem. Sempre que visitamos Cádiz, ficamos hospedados no centro histórico. E essa seria nossa recomendação para você. Todos os lugares que vamos mencionar no vídeo estão no centro histórico. Uma localização próxima da estação de trem e da rodoviária tem a vantagem logística de não ter que se preocupar com andar com as malas no dia da sua chegada e no dia da sua saída de Cádiz, se você for pernoitar na cidade. Na nossa visita mais recente a Cádiz, ficamos hospedados num hotel muito lindo, o Hotel Convento de Cádiz, que ocupa um convento do século XVII. Para a gente foi uma ótima escolha. Além de ser um hotel lindíssimo, fica no início do centro histórico junto à estação de trem. E como chegamos em Cádiz, uma cidade banhada pelo Oceano Atlântico que está localizada na costa sul da Espanha, na região da Andaluzia. Para chegar na cidade, você pode utilizar um carro alugado ou próprio, um ônibus ou um trem. Se você chegar de carro, não deixe de entrar em Cádiz atravessando a maravilhosa Puente de la Constitución de 1812, uma espetacular obra de engenharia. Chegando no centro, procure um estacionamento pago no subsolo. Há vários ao redor do centro de Cádiz. Estacionar de graça na rua é quase impossível. Se você chegar de trem ou de ônibus, a boa notícia é que tanto a estação de trem como a rodoviária ficam junto à entrada ao centro histórico da cidade. Você poderia chegar em um trem direto vindo de Madrid ou pegar um trem de meia distância vindo de Sevilha. Também há uma estação de trem que para no aeroporto de Jerez.
No caso do ônibus, existem rotas conectando Cádiz com muitas cidades e vilarejos da Andaluzia e também com o centro e o norte da Espanha. Na descrição do vídeo vamos colocar os links para que você possa conferir preços e horários, tanto de trens quanto de ônibus com destino a Cádiz. E se você quiser inserir Cádiz no seu roteiro pela Espanha, é muito fácil chegar na cidade partindo de Sevilha. Vamos ver agora qual seria a melhor época para visitar Cádiz. Apesar de que em teoria seja possível visitar Cádiz durante o ano todo, é importante prestar atenção a dois períodos do ano. O Carnaval, porque Cádiz conta com o carnaval mais famoso da Península Ibérica e a cidade fica absurdamente lotada durante o período e os preços da hotelaria ficam muito salgados também. E os meses de julho e agosto, porque Cádiz é o destino de verão para muitos espanhóis e também para turistas de outros países, os valores da hospedagem sobem bastante e a cidade fica muito lotada. Nossos períodos do ano favoritos para visitar Cádiz são a primavera e o outono. Podendo escolher, junho e setembro seriam ótimos meses para conhecer Cádiz. Quanto tempo dedicamos a Cádiz? Tem quem encara Cádiz como um bate-volta saindo de Sevilha. É puxado, mas dá para se fazer. Mas a gente acha uma pena perder o fim do dia em Cádiz, que é uma delícia, por isso nossa indicação seria pernoitar nem que seja uma noite na cidade. E antes de finalizar o vídeo, vamos falar do que, para a gente, torna Cádiz, ou CAI para os iniciados, ainda mais extraordinário: sua gente. Não gostamos muito de clichês, mas nossa experiência sempre que visitamos Cádiz é a de encontrar o povo mais simpático e de bem com a vida que já conhecemos na Espanha. É isso, considerando que os gaditanos não têm tantas razões assim para comemorar. O caráter do gaditano é simplesmente extraordinário. E para eles, nosso agradecimento antes de finalizar o vídeo. Por sinal, gostamos tanto de Cádiz que fizemos um guia sobre a cidade. E no nosso Cádiz em um guia da nossa autoria, vamos te levar para conhecer todos os lugares de interesse turístico da cidade, com dicas de como ir de um lugar para outro, descrições e ainda bônus de dicas de comidas e comidinhas ao longo do passeio. Cádiz em um dia faz parte da nossa coleção de 11 guias de cidades turísticas da Espanha. Gostou de Cádiz? Quer mais? Outro dia falaremos sobre seu carnaval, pelo qual somos apaixonados. Enquanto isso, vamos continuar a viagem em outro destino absolutamente incrível na Andaluzia. Você vai ver o vídeo na tela agora mesmo, a gente se vê nele.